Bom, meus alunos, na última aula nós paramos por aqui, potência efetiva, e só recapitulando, potência de pico é a potência de energia liberada, né, que chega no cabeçote, liberada no cabeçote. Dependendo da era, ela é dividida pela era, tem era de 4 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros. Na nossa clínica, a era é de 7 centímetros. Então, essa potência de pico será dividida por 7, dando a potência efetiva, né? Que vai ser a potência que realmente chega no tecido em cada pedacinho do cabeçote. Por isso, nós vamos ter o que a gente chama de energia emitida. Olha que nome, minha gente, energia emitida. Você vai se perguntar por que muitos trabalhos dizem que o ultrassom tem que ser aplicado somente em 10 sessões seguidas, por que ele não pode ser feito a vida toda. Então, o ultrassom é como o raio-x. Quanto mais você usa, maior a chance de você lesar o tecido. Por quê? O nosso tecido tem uma capacidade de absorver a energia gerada pelo ultrassom. E essa energia emitida é dada em Joule, ou seja, vamos entender bem o que eu estou falando. Então, primeiro, energia emitida é a potência de pico vezes o tempo que você vai dar para o ultrassom funcionar. Então você escolheu lá quanto você quer de aplicar ultrassom. Você escolheu 4 watts de energia de pico. 4 watts de energia de pico dividido por 7 vai dar 0,0 alguma coisa de energia energia efetiva, de potência efetiva. Então vamos lá, 4 watts, potência de pico, vezes o tempo. Se você colocou 6 minutos, né, você vai ter que multiplicar, o ultrassom é dado por segundo. Então você tem que transformar minutos por segundo. Então vamos lá. Você escolheu, o exemplo está dizendo aqui, você escolheu 4 watts, né, de potência instantânea, ou potência de pico. E escolheu 5 minutos para aplicar. Então, 4 watts vezes 5 minutos, você tem que converter os minutos em segundos. Então, cada minuto tem 60 segundos, 5 vezes 6, 300 segundos. Então, 4 vezes 300, você tem uma energia total de 1.200 joules, ou joules. Isso é uma energia relativamente alta. Então, evitem aplicar em pacientes com energias acima de 1.200 joules. Então, se eu aumento o tempo, eu aumento o joule. Se eu aumento a energia de pico, eu também vou aumentar os joules de energia emitida. Tudo bem? Os agentes acoplantes, o ultrassom ele se propaga melhor na água, então nós vamos usar água ou gel à base d'água, tá? Isso aí faz com que a energia se propague melhor. A pele, ela apresenta irregularidades, então naturalmente o ultrassom precisa de um meio acoplante. Ou você bota ele numa bacia com água e bota ultrassom lá dentro para aplicar em mão e pé, ou você usa outros meios acoplantes, tá? O acoplamento direto é direto com o tecido, né? Ultrassom com o tecido, para isso você vai usar o gel, né? Tá aí o transdutor, observe que embaixo do cabeçote do transdutor tem as irregularidades da pele, que são preenchidas de ar. O ar não propaga a energia ultrassônica, então você precisa preencher essas irregularidades com gel, tá? Imersão em água, olha lá, o pé do paciente está dentro d'água, a aplicação indireta, essa é a melhor, tá? Melhor por quê? Porque não tem irregularidades, a onda não, o ultrassom não perde potência com essa onda e o paciente vai receber melhor uniformemente essa onda, tá? Outras técnicas eu não recomendo a vocês utilizarem, elas são didaticamente utilizadas, mas clinicamente eu não recomendo, que é você usar um meio de acoplar, né? Uma bexiga, uma luva de borracha,
para conectar com o paciente. Se não dá para você fazer ou pelo método direto com gel ou subaquático, é melhor não usar, tá bom? E a técnica de aplicação, pessoal, isso é importante. O ultrassom ele tem ele provoca uma lesão, ele transforma o ar que está no estado líquido circulando no seu corpo, o oxigênio dentro da hemoglobina, o CO2 em bicarbonato, o hidrogênio, o nitrogênio, ele transforma o ar que está líquido no estado gasoso. Isso é chamado de cavitação. Isso acontece toda vez que você aplica ultrassom. Mas para evitar que essa cavitação exploda a célula, você tem que movimentar o cabeçote. Tá aí 3 formas de você aplicar, movimentando o cabeçote em círculos, e isso deslocando ele no tecido. Em 8, que são círculos sobre círculos, ou em feixes transversais. Então veja bem, cavitação, vamos relembrar a cavitação, transformação do gás no estado líquido em gasoso, forma bolhas de ar, bolhas de gás. Essas bolhas explodem a célula e matam a célula. Então, se você colocar o cabeçote paradinho na pele, no tecido do paciente, vai dar problemas. Tudo bem? Ondas curtas, diatermia por ondas curtas. Então, nós estamos agora falando de uma técnica totalmente diferente. Um aparelho de estimulação eletromagnética, o mesmo princípio usado pelo seu aparelho de celular, ou seja, uma antena manda uma frequência eletromagnética e ela chega no seu celular e você recebe os dados e a voz. O aparelho ele cria uma onda eletromagnética. Então o tratamento consiste em você colocar o seu paciente, a área a ser tratada, dentro desse campo. Nós temos 2 métodos: indutivo, que usa só um cabo, e o método capacitativo, que usa 2 cabos. Tá? Nós vamos ver qual é o aparelho que você tem e você pode utilizar os dois, o indutivo e o capacitativo. O método capacitativo, 2 eletrodos. E a área a ser tratada tem que ficar entre os 2 eletrodos. Preste bem atenção. A área a ser tratada tem que ficar entre os 2 eletrodos. Ou você tem que criar um campo que pegue a área a ser tratada. Então nós temos algumas técnicas para se colocar esses eletrodos, hein? Tudo bem? Primeiro, posicione o eletrodo. Dependendo da técnica, você vai colocar paralelo ou coplanar, né? E um eletrodo não pode ficar em contato com o outro, porque se ficar em contato com o outro, ele vai superaquecer e aí você vai danificar. Quando eu chego na clínica de amigos, eu sei que o ondas curtas não está sendo muito bem utilizado, muito bem aplicado, é quando eu vejo os cabos das placas queimadas. É porque eles encostam um cabo no outro durante a aplicação e ali queima aquela placa, queima o cabo. Então nós vamos ver isso aí novamente mais à frente, tá? A capacidade do ondas curtas é muito maior do que o ultrassom. Então ele penetra, ele atravessa o seu corpo. O ondas curtas atravessa o seu corpo. O ondas curtas atravessa a parede da sua clínica. Então, muito cuidado. Mulheres grávidas não podem ficar, não é perto do aparelho, elas não podem ficar na clínica que tenha o aparelho. Fique atento, porque o campo de ondas curtas, o campo gerado pelo ondas curtas, chega a 22 metros quadrados, com potência boa, relativamente boa. Tá? Então, nós temos também no ondas curtas a modalidade pulsada. O que é isso? Nós já vimos no ultrassom. Modalidade pulsada é aquela em que o ciclo pode estar ligado e desligado, não gerando calor. Então, ondas curtas pode ser aplicado na fase inflamatória, no modo pulsado. Vamos às técnicas, formas de aplicação, coplanar e contraplanar. Tá? A dose é feita pela
Eu vou mostrar para vocês em slides de paciente as duas técnicas, coplanar e ou, né, contraplanar. A dose é feita pela percepção do calor. Então vamos entender uma coisa. Os receptores estão na pele. Esse calor ele começa a aquecer de dentro para fora. Então, quando o paciente sentir o calor lá dentro, já está bem quente. Quando o paciente falar para você, está muito quente, lá dentro já queimou. Eu vou repetir. O calor é de dentro para fora. Então vamos imaginar o fêmur, o quadríceps e a pele. Então, onde estão os receptores térmicos? Na pele. Você fez um sanduíche. Não tem um pão, recheio e pão? Então você colocou uma placa de ondas curtas embaixo da perna dele, uma placa de ondas curtas em cima da perna dele, no meio ficou o quadríceps. E aí você vai aquecer. Quando ele estiver sentindo o calor, que isso vai acontecer em menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto ele já sente o calor. Então ele vai falar assim para você, doutor, doutora, tá bom, tá quentinho. Então essa é a modalidade que você vai permanecer. Se ele falar assim para você, tá incomodando, tá muito quente, provavelmente já queimou o tecido interno. Tá? Para isso nós usamos a escala de Chillipack, que é um calor muito débil, sensação mínima ou sensação muito forte de calor, tá? Aí você pode ler com mais calma para você usar com o seu paciente, tá? Tempo de aplicação de 15 a 20 minutos, né? Os aparelhos, eles mudam de configuração à medida que vai passando. Olha uma técnica coplanar, posicionado na perna. Professor, eu tenho que usar sempre a toalha? A toalha, ela ajuda você nas irregularidades da pele, mas ela não interfere em nada, não prejudica e não facilita, ela só te ajuda a posicionar o paciente. Nesse desenho aí, o ondas curtas está passando por toda a perna dela. Essa região da imagem toda sofre a corrente de ondas curtas, mas dentro dessa corrente, você vai ver aqui, ó, na canela, na tíbia mesmo, onde as duas placas formam a corrente, é onde vai aquecer. Tá? Tá aí mais uma técnica coplanar. Outra técnica contraplanar, que agora você vai colocar no modo chamado modo sanduíche, né? Tá? Lembre-se, quanto mais osso, maior a absorção. Outra técnica coplanar, para membro inferior. Longitudinal ou contraplanar, né? Ou paralelo. Mais uma paralelo, essa daqui é a melhor para se aplicar em perna. Tá? Essas duas são as melhores. Ó. Esse aí está usando o eletrodo de Chillipack, numa técnica coplanar para coluna, né? Tá aí para ombros, escápulas. E agora vamos para o micro-ondas, que é o nosso último recurso. O micro-ondas ele se assemelha a ondas curtas porque ele também trabalha com corrente eletromagnética. Só que com uma diferença, ele não cria o campo eletromagnético, ele já cria a corrente eletromagnética que vai ser aplicada diretamente ao tecido. Então você vai usar aquele aparelho, ele tem aquela antena defletora onde a radiação vai ser encaminhada e direcionada ao tecido. Então, assim como ele se propaga no ar, não precisa ter o contato direto do aparelho com ele. Tá? Então, o importante é você saber posicionar esse aparelho. Lembre-se, a onda será direcionada para a pele. Então, o micro-ondas sofre reflexão e refração, hein? Então, você precisa saber posicionar bem esse aparelho. Tudo bem? Capacidade que o aparelho tem, que nós já vimos no ultrassom. Absorção, transmissão, refração e reflexão. Se você tem dúvida, pega a videoaula que eu falei de ultrassom, lá eu falei desses itens todos, tá bom?
E aí nós temos a lei do cosseno, que é aplicada também para o infravermelho, tá? Ou seja, quanto maior a distância do cabeçote, eu estou simplificando a lei para vocês, tá? Quanto maior a distância do cabeçote para a pele, mais fraco fica a corrente. Quanto mais próximo é a corrente, o aparelho da pele, quanto mais próximo, mais forte fica a corrente, tá? E lembre-se, aplicado em ângulo reto. Por que você tem que aplicar em ângulo reto? Porque nós temos refração e reflexão. Se você não fizer isso, não tiver cuidado com isso, você vai ter problema, tá? As influências fisiológicas sobre o aparelho é a mesma do calor que nós vimos anteriormente, né? E o que você procura é calor. Você quer aquecer aquele tecido. Então, você pode usar o ultrassom, você pode usar o ondas curtas, você pode usar o micro-ondas, você pode usar a parafina, o infravermelho, a bolsa de água quente. Tudo gera calor. O que vai diferenciar é profundidade, tamanho da área que você quer tratar. Tudo bem? Quanto maior a frequência, maior o aquecimento do tecido muscular e nervoso, né? E menor no tecido adiposo. As vantagens é a dirigibilidade da radiação, né? Que você pode focar, ela é focal, ou seja, você não tem uma amplitude que o ondas curtas tem, uma abrangência que o ondas curtas tem, mas você consegue ser mais pontual. Então, por exemplo, o paciente está com inflamação, ele está com uma fase de recuperação na cabeça do bíceps, por exemplo. O micro-ondas tem a função pulsada, então você consegue direcionar na cabeça do bíceps o que você quer, tá? Você prepara o paciente, o cabeçote vai estar distante entre 10 e 20 centímetros da pele. A pele não precisa de você não precisa passar nenhum produto na pele para condução, como ondas, como ultrassom, mas a pele tem que estar. O ideal é você deixar a pele livre para que a penetração ocorra melhor, tá? O tempo de tratamento é entre 10 a 25 minutos. A sensação térmica é semelhante à de ondas curtas de Chilipack. Você pode trabalhar com a dose do aparelho, como ele não tem uma dose, né, efetiva, 1 watt, 2 watts, 3 watts, você vai colocando de acordo com a dose total do aparelho. Então, à medida que você aumenta a frequência dele, ele aumenta a temperatura. Quanto maior a frequência, maior a temperatura do paciente, tá? Então tá aí alguns exemplos onde você coloca aí o cabeçote do micro-ondas direcionado perpendicular, ângulo de 90 graus e distância de 10 a 20 centímetros. Aplicação no joelho, né? Aí é um método indutivo do ondas curtas, tá? Esse ondas curtas, esse aparelho trabalha com ondas curtas no método indutivo. Em vez de ser 2 placas, nós estamos usando uma placa só. Olha aí o método indutivo do ondas curtas, né? E é isso aí, minha gente. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, né, nós vamos, no primeiro momento oportuno ou na clínica, vamos rever tudo isso aí novamente. Vai ser sempre bom a gente discutir esses assuntos. Fiquem atentos às aulas e às atividades que são postadas